Oi! Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Mariane Valdávia e eu sou estudante de Pedagogia. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi o meu estágio na educação fundamental, no ensino fundamental. Como que foi, tá? E não se esqueça, já se inscreve, curte, comenta aí para me ajudar, tá? Vamos lá então! Bom, tudo começou, depois que eu fiz o estágio na educação infantil, aí veio o estágio no ensino fundamental. Aí eu fiquei pensando onde que eu iria fazer, Porque o infantil, se você não assistiu o vídeo, vai lá assistir que eu contei já o relato da educação infantil, tá? A educação infantil, como eu já trabalhava na área, eu já fiz ali, Na educação infantil, na creche que eu tava mesmo. Só que o fundamental, eu tinha que ir para outra escola, Então eu fiquei pensando onde que eu iria fazer. Na minha cidade, aqui onde eu moro, eu tinha que ir na Secretaria da Educação, pedir uma autorização para eles liberarem o meu estágio nas creches, nas escolas que tem aqui perto de onde eu moro, do bairro e tudo mais. Só que eu iria fazer o estágio na época de férias, nas minhas férias, Férias do meu serviço. Só que aí, o tempo que eles liberam era o tempo das minhas férias, então não ia dar tempo, Eu tinha pegado ali 10 dias, se não me engano, 10 dias de férias, isso. E aí não ia dar tempo. Então eu fui numa cidade vizinha, onde não tinha assim muita burocracia, eu só tinha que pedir autorização para a diretora, para o coordenador, e se eles liberassem, ali eu já fazia o estágio. Então eu fui na cidade ao lado, Que é bem pertinho assim da minha casa, e eu fui lá, eles liberaram. Aí eu comecei a fazer o meu estágio no ensino, Na educação, no ensino fundamental. E como foi esse estágio, Vou contar tudinho pra vocês. Foi assim. Eu cheguei lá, Eu nunca tinha trabalhado com crianças maiores. Eu sempre trabalhei com crianças pequenininhas, E aí eu cheguei lá, tava super animada, assim, Cheguei, só que eu fiquei quietinha. Sentei lá no fundo, na última carteira, e fiquei quietinha. Sentei lá, eu fui na parte da manhã, Fiquei lá, tudo. A professora, eu já conhecia a professora, porque ela é prima do meu esposo, Então eu já conheço ela faz tempo. Ela é um amor de pessoa, me ensinou bastante coisa lá. E também fiz estágio à tarde, a tarde foi bem pouquinho, não fiz muito, eu fiz mais de manhã. E aí à tarde também eu conheci outras professoras também, que também me agregou muito, porque eu não tinha, nenhum contato com o ensino fundamental. Então, para mim, era uma coisa totalmente diferente, da minha realidade. Então, o que eu pensei? Eu vou ver como elas dão aula, e vou anotar tudo. Então, eu anotava tudo do jeito que elas faziam, o que elas estavam ensinando naquele tempo. E aí, eu comecei a perceber, é lógico, Cada professor tem o seu diferencial, cada professor faz de um jeitinho diferente. E eu fui percebendo o que eu gostava mais ali, fui anotando e tudo mais, também para fazer o relatório depois, Então fica uma dica aí, sempre leve um caderno e uma caneta no seu estágio, se for estágio obrigatório, tá? Porque ali você só vai sentar, ficar olhando, vai ter um dia que você vai preparar uma aula, vai apresentar, Mas no meu caso eu só fiquei sentadinha, olhando, escrevendo tudo que eu vi ali. E aí eu fiz esse estágio com essa prima do meu esposo e, gente, foi muito legal mesmo, porque ela ensinava e é totalmente diferente da educação infantil. É totalmente, porque as crianças já são maiores, Então eles não são tão dependentes assim da gente, Que o infantil, as criancinhas estão ali, ela precisa de você para ir ao banheiro, precisa de você para fazer algumas coisas ali, Mas algumas, já vão ao banheiro sozinhas. Mas o fundamental, eles vão sozinhos pro intervalo, pro recreio, como vocês chamam. E aí a gente vai para a sala dos professores e é totalmente diferente, Não tem aquele negócio de você ficar totalmente em cima da criança. E também eu fiquei no primeiro ano, Então eles estavam ali a alfabetização. Gente, eu me apaixonei pela alfabetização. Porque aquele processo de você ver a criança pegar ali, juntar, as letrinhas e falar, nossa, tia, eu consegui! E ficar toda feliz, toda animada, nossa, é muito gratificante isso, porque a gente se emociona, E a gente lembra também quando a gente começou ali o aprendizado da leitura, E essa parte me emocionou bastante. Então, como foi? Eu fiquei lá sentadinha, olhando tudo que a professora falava,
o comportamento dos alunos também. Quando eu cheguei, sentei lá, todos os alunos já viram assim, tchá, quem é essa pessoa, né, que tá sentada ali? E aí eles vieram conversar comigo, perguntou quem eu era, o que eu tava fazendo na lista, fui estudar com eles também. Você vê a inocência da criança, né? Eles acharam que eu tava ali também como uma aluna para estudar com eles ali. Aí eu expliquei que eu tava ali para aprender também, né? Que eu também tava estudando para ser professora e eles ficaram tudo felizes. E falaram assim para mim lá dar aula para eles depois. E foi muito legal, sabe? Essa interação com essas crianças maiores. Na educação física também foi totalmente diferente. É bem diferente do que o ensino infantil. A professora tem que ir junto, né? Para ajudar a professora de educação física. Então, o infantil é assim. Agora, o fundamental, a professora não precisa ir junto. Fica só com a professora do fundamental mesmo da educação física. E são mundos totalmente diferentes, gente. Na hora que vocês fizerem o estágio de vocês, vocês vão ver. São totalmente diferentes mesmo. Mas cada um tem o seu lado bom e o seu lado não ruim. Não vou falar ruim, vou falar diferente. Tá? Mas enfim, aí eu fiquei prestando atenção, tudo que a professora falava, como os alunos se comportavam ali. E fui escrevendo tudo, né? Anotando para depois fazer o relatório. O relatório é igualzinho do ensino infantil na faculdade que eu faço, tá? Eu tinha que escrever todas as atividades que a professora passou, né, durante esse tempo. Foram 100 horas, tá? Eu fiz no período da manhã e no período da tarde para dar 100 horas, tá? No estágio, no papel, né, do relatório, é 6 horas por dia. Então, eu dividi um dia para 2. Então, no período da manhã, eu fiz uma parte do relatório. No período da tarde, eu fiz outra parte do relatório. Porque a faculdade, ela não aceita mais de 6 horas de estágio por dia, né? Então, como eu tava de férias ali, eu tinha que aproveitar o tempo que eu tinha, né? Pra ir na escola e fazer meu estágio. E aí eu consegui, terminei essas 100 horas e escrevi tudo, o relatório que ele pede. Ele pede também um relatório sobre a escola, se a escola tem ventilador, ar-condicionado, se a escola tem lousa, quadro, branco, sabe? O que a escola tem para oferecer para a criança. Como que era a alimentação e tudo mais. Aí eu escrevi também como que era a professora, o que a professora passava, quais eram os métodos que ela estava ensinando as crianças. E é bem detalhado mesmo esse relatório, tá? E, gente, eu gostei bastante do fundamental. Quando eu saí de lá, eu estava convicta que eu queria trabalhar, né, no fundamental, mas eu ainda tô vendo ainda com qual parte que eu gosto mais, porque eu gosto muito do infantil, mas também gosto bastante do fundamental. Então tem essas duas partes aí. Também fiz estágio na parte burocrática ali, né, que é na parte da diretoria, né, que é a parte de gestão. Só que ele eu não tenho muito para contar, né, porque foi bem rapidinho também e um dia eu posso vir contar como que foi, né. Mas esse do estágio do ensino fundamental, gente, eu amei. Foi muito legal mesmo, porque foi um ambiente totalmente diferente, crianças totalmente diferentes. Aí, tem uma coisa legal que eu gostei, que a professora fez, que foi assim, quando acabava a aula, porque assim, as crianças, elas acabaram de sair da creche. Então, eles ainda são bem pequenininhos, eles não têm ainda aquela rotina totalmente de fundamental. Então, o que ela fazia? No final da aula, ela pedia para todo mundo fazer uma roda, né? E ela cantava musiquinha de creche, musiquinha de criança ainda. Então, ela cantou musiquinha Dona Aranha, cantou essas musiquinhas bonitinhas ainda, sabe? Porque eles ainda têm que ter essa adaptação, né? Com o ensino fundamental. Porque o ensino fundamental, eles veem como uma coisa, uma regra. Tenho que ficar sentado aqui na carteira para fazer todas as atividades que a professora pede. Teve alunos que falou isso para mim também. E aí eu falei, aí essa professora explica que não precisa ser assim, que no final da aula ela ia dar uma atividade diferente, também um pouco voltada para infantil, porque queira ou não, gente, eles ainda são criança, né? São ainda pequenos e precisa ter essa adaptação aí com aquelas musiquinhas que eles tinham antes, com musiquinhas de agora, que vai aumentando o vocabulário, são tudo diferente, né? E era o primeiro ano. Eu não fiz estágio em outras etapas, né? Segundo, terceiro, por aí vai, porque eu tinha pouco tempo, né? De férias ali que eu estava, então eu peguei essas senhoras e foquei no primeiro ano e fiz tudo ali
e eu gostei bastante, eu gostei muito dessa parte de alfabetização, tá? Então, quando você for fazer o seu estágio, vê uma escola aí que seja perto da sua casa, para você também não ter uma locomoção muito grande, não perder muito tempo. Tá? Então, quando você for fazer o seu estágio aí, vê uma escola legal que você goste. E olha uma coisa legal, essa escola que eu fui dar estágio, gente, o meu esposo estudou lá quando ele era pequeno, porque ele morava nessa cidade. E foi ainda mais gratificante porque eu olhava ali e falava, nossa, meu esposo estudou aqui, que bonitinho, e hoje estou aqui dando estágio, né? E tudo mais, e eu gostei bastante. Então escolha aí uma escola que você gosta, ou que você já estudou, ou que você goste bastante, pra também, né, você não se sentir tão com tanta vergonha, porque você tá ali, né? Todo mundo vai te olhar, todas as crianças vão te olhar, vai falar quem que é essa pessoa nova. Porque criança é curiosa, né? Eles querem saber o porquê que você tá ali. E eles vão te perguntar isso, tá? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo e continue me assistindo para mais dicas e saber mais como funciona esse mundo da educação, tanto infantil, fundamental e na faculdade também, tá bom? E eu quero trazer aqui também algumas atividades que eu faço também com as crianças. Então, curte, comente e compartilhe também esse vídeo com aquela sua colega ou seu amigo e tudo mais que também querem fazer pedagogia e que estão na parte do estágio aí, tá bom? Então fiquem com Deus e até mais!